Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos trazer deliciosas receitas. Todas muito gostosas e saborosas. Doces e salgadas para você. Hoje, vamos preparar um almoço especial para o Dia das Mães, com essa receita que vão fazer esse dia ainda mais memorável. Vamos mostrar todo o carinho que podemos colocar na mesa para celebrar essa data tão importante. Torta prática de maçã. Essa receita é maravilhosa e super saborosa. Ótima para servir ainda quentinha, mas fica divina depois que esfria. Para a massa. Ingredientes: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga gelada, cortada em cubinhos, meia xícara de chá de creme de leite em lata com soro, meia colher de chá de sal, meia colher de chá de fermento em pó. Modo de preparar a massa. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius em temperatura média. Separe uma forma para torta, sem fundo removível, com 25 cm de diâmetro de abertura e 19 cm de diâmetro de base. Numa tigela grande, misture a farinha com o sal e o fermento. Junte a manteiga gelada e misture com a ponta dos dedos até formar uma farofa grossa, sem dissolver completamente a manteiga. Quanto mais pedaços de manteiga estiverem espalhados pela massa, mais crocante ela vai ficar. Junte o creme de leite e amasse apenas até formar uma bola. Corte 1/3 da massa, embale num saco e reserve na geladeira, ela será usada para fechar a torta. Polvilhe farinha na bancada e, com um rolo de macarrão, abra o restante da massa até formar um disco de cerca de 35 cm, grande o suficiente para cobrir o fundo e a lateral da forma. Polvilhe farinha sobre e sob a massa durante o processo para não grudar na bancada. Enrole a massa no rolo de macarrão e desenrole sobre a forma. Com os dedos, pressione a massa no fundo e na lateral da forma para fixar. Com uma tesoura de cozinha, corte o excesso de massa deixando cerca de 1 cm de borda para fora da forma. Assim fica mais fácil para fechar a tampa. Junte as aparas com a massa reservada na geladeira. Com um garfo, faça furos no fundo da massa, para que ela não infle ao assar. Cubra o fundo da massa com um disco de papel manteiga e preencha o fundo da forma com grãos de feijão para fazer peso. Leve ao forno para pré-assar por 10 minutos. Enquanto isso, prepare o recheio de maçã. Para o recheio e montagem. Ingredientes: 4 maçãs verdes, 1 xícara de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de caldo de limão, 1 colher de sopa de extrato de baunilha, 1 colher e meia de chá de canela em pó, noz moscada ralada na hora a gosto, meia xícara de chá de farinha de rosca, 1 ovo para pincelar, 2 colheres de sopa de açúcar demerara para polvilhar. Modo de preparo: lave, seque e corte as maçãs ao meio no sentido do comprimento. Com 1 colher de chá, retire o miolo com as sementes. Apoie a parte plana da maçã na tábua e corte em fatias bem finas de cerca de 2 cm. Transfira as fatias de maçã para uma tigela grande, junte o caldo de limão, a canela, a baunilha, a noz moscada e o açúcar e misture delicadamente com as mãos para não quebrar. Com cuidado, retire os feijões e o papel manteiga da massa pré-assada. Polvilhe metade da farinha de rosca com 1/4 de xícara de chá no fundo da base pré-assada. A farinha impede que a massa umedeça e ainda forma um creminho com o caldo da maçã. Transfira o recheio de maçãs para a forma, deixando um volume um pouco mais alto no centro. Regue com o caldinho que tiver se formado na tigela. Polvilhe na maçã o restante da farinha de rosca. Numa tigela pequena, quebre o ovo e bata com um garfo apenas para misturar a clara com a gema. Pincele o ovo na borda da base da torta. Abra a massa reservada com o rolo, formando um disco, enrole sobre o rolo e desenrole sobre o recheio para cobrir a torta. Com a ponta dos dedos, pressione a borda da tampa na borda da base para selar. Corte o excesso de massa apenas para nivelar, deixando cerca de 1 cm de borda livre acima da forma. Enrole a borda de massa sobre ela mesma por toda a circunferência da torta. Com a ponta dos dedos, belisque a massa da borda, pressionando contra a lateral da forma para decorar. Com a ponta de uma faca, faça 4 cortes em cruz no centro da torta. Além de decorar, esses cortes funcionam como saída de vapor do recheio. Pincele o ovo batido sobre toda a torta e polvilhe o açúcar demerara.
Leve a torta ao forno para assar por cerca de 1 hora, ou até dourar. Retire a torta do forno e aguarde 20 minutos antes de cortar, assim o vapor interno da torta termina de sair e o caldinho do recheio não escorre. A receita completa com mais dicas está na descrição abaixo do vídeo. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.